Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Exaltar quer dizer elevar, colocar num lugar alto. A cruz de Jesus é o trono no qual ele se assentou, e a sua coroa foi feita de espinhos. A cruz é o lugar onde ele se deixou transpassar por uma lança, e do seu coração saiu sangue e saiu água, que são símbolo do batismo e da Eucaristia, que fazem a Igreja. A Igreja é a esposa de Cristo, que saiu de seu lado adormecido pela morte, assim como Eva havia saído do lado de Adão adormecido. Jesus Cristo, diz São Paulo na carta aos Filipenses, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, alguma coisa a que se prender e a não querer largar, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Esse é o esvaziamento de Jesus. E assumiu a condição de um escravo, tornando-se igual aos homens. Deus fazer-se homem. Quanta humilhação! E encontrando-se em aspecto humano, ele se fez obediente até a morte. Ele se humilhou ainda mais, e morte de cruz. A cruz era o mais humilhante de todos os suplícios. São Paulo não foi crucificado, porque ele era cidadão romano. São Pedro foi crucificado, porque ele não era cidadão romano. Por ter se humilhado e obedecido tanto, Deus, entenda-se, Deus Pai, o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Senhor, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua reconheça Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim Jesus Cristo se esvaziou e depois foi glorificado. Mas o esvaziamento de Jesus atingiu o seu ponto máximo na cruz. Na cruz ele é exaltado, ele é colocado num lugar alto, mas para ser escarnecido, para servir de exemplo. Não façam como este criminoso, senão vocês terão a mesma sorte que ele. No Evangelho, nosso Senhor prossegue o seu diálogo com Nicodemos, dizendo: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, para curar aqueles que haviam sido mordidos por uma serpente, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado dessa vez na cruz, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus, crucificado, torna-se alvo dos nossos olhares, e olhando para Jesus, obtemos a salvação. Assim como no Antigo Testamento, olhando para a serpente elevada, os hebreus pecadores que haviam blasfemado contra Deus, se impacientado no deserto, recebiam a cura das chagas provocadas pelas serpentes. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Esta frase é muito querida pela Madre Teresa de Calcutá. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A cruz é para nós um sinal de glória, embora no mundo romano ela fosse sinal de ignomínia, de vergonha, de infâmia, porque foi pela cruz que Jesus remiu o mundo, que ele nos reconciliou com o Pai, que ele adquiriu de novo para nós a graça, que ele deu início à nova aliança, cuja lei está inscrita nos nossos corações. Ele nos fez renascer pela água e pelo Espírito, pelo batismo, mas nós não seríamos batizados se Jesus não tivesse morrido por nós. A cruz é o centro do cristianismo. Por isso, há um empenho muito grande entre os não cristãos de afastarem a cruz ou até de profanarem a cruz. Há símbolos da nova era em que a cruz é apresentada de cabeça para baixo, como sinal de zombaria da cruz.
Para nós, porém, a cruz é valiosíssima, porque Jesus carregou-a e se deixou pregar nela. Quando a cruz nos é oferecida, devemos agarrá-la com toda a força. Devemos dizer: eu aceito, com prontidão e com alegria, ajudar Jesus na salvação do mundo com este meu sofrimento. E o meu sofrimento, por menor que seja, se é unido ao de Cristo, ele adquire um valor de eternidade, um valor de salvação, semelhante ao que ocorre na hora do ofertório, em que o padre mistura uma gotinha de água ao vinho que será consagrado. Nós somos essa gotinha, pequenininhos, por nós mesmos não podemos nada, mas nós nos dissolvemos em Cristo, e Cristo faz com que as nossas obras pequenas, mas não nulas, adquiram valor de salvação. Maria Santíssima ficou aos pés da cruz. Não pôde carregar a cruz, mas pôde contemplar com amor o crucificado até o fim e oferecê-lo ao Pai por nós. Ela foi um instrumento especial de Deus na nossa redenção. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam ter não apenas uma aceitação, mas um grande amor pela cruz. Não é aquela cruz que um dia nós pensamos em carregar, mas aquela que Deus escolheu para nós, porque Deus sabe perfeitamente o que é melhor para a nossa salvação, para o bem das almas, e quando Ele nos dá a cruz, nos dá também os meios de suportá-la com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.